Olá, boa tarde para você que nos acompanha neste balanço geral de sábado. Você sabe que o agronegócio brasileiro é um dos mais potentes do mundo e grande parte desse sucesso se deve ao cooperativismo. Só que o que muita gente não sabe é que essa prática de gestão e de produção, que é baseada na união de todos os envolvidos, nasceu aqui no Rio Grande do Sul, mais especificamente em Nova Petrópolis, há 123 anos. Foi lá que germinou a semente do Sicredi, um nome que dificilmente algum gaúcho não tenha ouvido falar. Pois então, o Sicredi hoje é não só a primeira cooperativa do Brasil, mas também a primeira da América Latina. E é por isso que eu converso hoje com o presidente do Sicredi, o Márcio Porte. Márcio, é um prazer estar aqui conversando contigo, obrigado por nos receber. E a primeira pergunta que eu já te faço é o seguinte: o Sicredi ganhou uma dimensão que talvez ninguém imaginasse lá no início que fosse ter, né? Hoje atua em todos os estados brasileiros, tem pelo menos 9 milhões de associados, ou seja, é uma estrutura gigantesca. Gigantesca também é a responsabilidade de lidar com tudo isso, né? Exato, Ricardo. Bom, o Sicredi então, surgiu em 1902 e a partir dali, e foi um padre jesuíta que trouxe essa ideia para o Brasil, entendendo todas as dificuldades que haviam com os imigrantes germânicos naquela época aqui. Os jesuítas passaram a sugerir algumas alternativas para a resolução de problemas. E uma das alternativas foi o cooperativismo. E o padre Amsterdam então, circulava por várias cidades da região, fundou cooperativa em Nova Petrópolis, depois também em outras cidades também passaram a contar com cooperativas de crédito. E esse modelo cresceu muito, cresceu aí por 60 anos bastante. E foi na década de 80 em que a marca Sicredi surgiu. É um conjunto de cooperativas, e é isso que é o Sicredi, é um conjunto de cooperativas de diferentes regiões, mas que combinaram de usar a mesma marca, ter os mesmos produtos, os mesmos serviços, a mesma forma de trabalho no dia a dia. E hoje, então, o Sicredi presente em todo o país, com aí mais de 9 milhões de associados e uma força muito grande no agronegócio. A exemplo, somos o segundo maior repassador do agronegócio do país. Como é que foi esse caminho de entender, de perceber as necessidades de mercado, de mentalidade do agricultor e de percepção do contexto para poder realmente cumprir a missão? Bom, durante muitos anos a vocação do Sicredi foi o agronegócio, ainda é muito forte o agronegócio hoje, não só no Rio Grande do Sul, mas no país inteiro. Mas ao longo do tempo também o Sicredi foi se transformando e atendendo outros públicos. Hoje nós destacamos também cerca de 30% das empresas gaúchas são associadas também ao Sicredi. Isso também exigiu uma adaptação bastante radical, né, da operação como um todo, né? Exato, hoje o Sicredi está com quase 3 mil agências no país, em todos os estados, e somos, quando a gente olha o conjunto de instituições financeiras do país, a sexta maior instituição financeira de varejo. O Sicredi teve que viver também a dureza desse pessoal que teve que enfrentar a enchente, perder muita coisa, sem contar todas as questões que são normais do agronegócio, né? Como é que é esse trabalho de estar junto do agricultor para dar o suporte nessa hora onde tem tanta coisa contra? Durante as enchentes, né, 2023, 2024, o Sicredi teve uma atuação muito forte no interior, junto aos pequenos municípios, junto aos associados, junto às empresas. Fomos um grande repassador de recursos do governo federal. Atuamos também na distribuição de produtos, de doações que chegavam de várias partes do país. Tínhamos colaboradores atuando dentro de pavilhões, ajudando na solidariedade, muitas vezes apoiando na alimentação, na distribuição de itens que eram necessários. E também, no momento seguinte, na reconstrução. Também é um papel muito importante das cooperativas, inclusive com destinação de recursos para pontes, para estradas, para barragens. Então, tem várias iniciativas em que o Sicredi também atuou. E eu digo sempre que é a parte que mais nos orgulha, justamente esse impacto positivo que uma cooperativa gera na região. Como é que o Sicredi vê, com base em tudo isso que acabaste de falar, esse momento que nós vivemos, esse momento de retomada, de reconstrução, em que a gente tem que partir daquela resiliência que foi demonstrada naquele período para realmente reconstruir tudo? Estamos novamente aí passando pelos impactos de enchente e também de estiagem, então o próprio ano de 2025 é um ano desafiador também. Muitas empresas, eventualmente, ou mudaram de suas sedes, mudaram de cidade ou por vezes até de estado, e o Sicredi não tem essa alternativa. Nós somos uma instituição financeira daquela cidade, daquela região, seja aqui em Porto Alegre ou do interior do estado,
E não temos alternativa de mudar a sede, porque quem são os donos do Sicredi? São as pessoas que moram naquele local. Se as pessoas que são dali são as donas, o Sicredi também vai ser desse lugar. Eu tenho uma visão muito otimista em relação ao futuro do cooperativismo do Sicredi, que cada vez mais as cooperativas estão sendo percebidas como o agente transformador das regiões. Aquele que, quando tem um período de dificuldade, que é o que mais rápido responde e o que responde com mais intensidade na região. Quanto pesa a sensação de pertencimento do cooperado, né? Porque é diferente dele ser cliente de um grande banco tradicional e de ele ser cooperado. Nós temos aqui no mês de julho, por exemplo, é o Dia Internacional do Cooperativismo. O primeiro sábado de julho sempre é essa data. E estamos no Ano Internacional das Cooperativas também. Nós temos vários programas de responsabilidade social muito fortes, principalmente voltados para a educação. Em 2024 foram 30 milhões de reais destinados para pequenos projetos distribuídos aqui no Rio Grande do Sul, no país todo foi 75 milhões. Esse pertencimento ele acaba acontecendo de uma forma muito natural, porque o associado percebe o Sicredi enraizado no seu município. E a questão da sustentabilidade, como é que o Sicredi opera? Então tem várias práticas que a gente trabalha no quesito sustentabilidade, mas o grande mote é o que a gente pode fazer para permitir que essa região prospere e melhore em termos de qualidade de vida para o futuro. Qual é o olhar que o Sicredi tem em termos de horizonte, tanto para os gaúchos quanto para os brasileiros? Os países que são desenvolvidos hoje é porque têm cooperativas fortes. Então eles cresceram, eles se desenvolveram ao longo do tempo, esses países, por conta do cooperativismo. E eu acredito que aqui no Brasil a gente vai viver esse momento também, com esse crescimento que a gente vem tendo do cooperativismo ao longo dos últimos 20, 25 anos, e que a gente vai cada vez mais ver o protagonismo das cooperativas.